Imagina amar alguém de todo o coração, confiar plenamente nessa pessoa e construir uma vida juntos, apenas para, de repente, ter um segredo devastador revelado. O homem que você chamava de marido não é só seu. Ele tem outra esposa e filhos em um país distante, uma família escondida que ele abandonou anos atrás. Esta não é apenas uma história de traição, é a luta interior crua e intensa de uma jovem presa na teia emaranhada de amor, dever cultural e escolhas dolorosas. Um segredo que lhe foi imposto na infância, que a fez casar aos 7 anos, seguindo uma tradição que ele jamais poderia recusar. Um vínculo que o assombra, assim como as pessoas ao seu redor. Acompanhe sua jornada emocional através do choque, das lágrimas e do confronto enquanto ela encara o homem que um dia idolatrava. Sinta o peso de decisões impossíveis, perdoar ou deixar ir. Esta história é mais do que infidelidade, é sobre resiliência, cura e resgate de si mesmo das profundezas da dor. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos vivenciar essa história poderosa juntos. Ela nunca imaginou que o homem que amava, o homem a quem confiava seu coração, seu futuro, sua alma, pudesse viver uma vida secreta tão profundamente diferente daquela que ela conhecia. Por 4 anos, ela acreditou em suas palavras, valorizou sua presença e construiu uma família com ele. Mas então, uma mensagem inesperada destruiu essa ilusão para sempre. Tudo começou como um sussurro nas redes sociais. Uma estranha entrou em contato com uma acusação bombástica. Seu marido tinha outra esposa e 2 filhos que ela nunca soube, escondidos em uma terra distante. A princípio, ela descartou a ideia como uma brincadeira cruel, uma invenção. Mas as fotos chegaram, recentes, inconfundíveis e devastadoramente reais. Mostrando seu marido em momentos de ternura com outra mulher e seus filhos. O mundo dela desmoronou em um instante. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de descrença, desgosto e uma traição crua e dolorosa. Ela repassou cada momento compartilhado, cada promessa feita, buscando desesperadamente por sinais que pudesse ter perdido. Como ele conseguia levar uma vida dupla? Como conseguia manter uma fachada de doçura e charme enquanto vivia uma mentira dessas? Sua mente lutava entre a negação e a realidade esmagadora que encarava. Em meio à névoa de lágrimas e choque, ela o confrontou. Sua confissão se derramou em soluços entrecortados. Sim, era verdade. Havia outro casamento, uma família que ele mantinha escondida, um segredo ligado a um casamento arranjado da infância. A cruel reviravolta do destino que uniu, ainda criança, a uma mulher escolhida por famílias, não por corações. Mas mesmo nessa revelação, as contradições persistem. Ele alegou que o casamento não era legal, meramente cerimonial, uma corrente forjada antes mesmo que ele pudesse compreendê-la. Disse que essa outra vida era um dever, não amor, e que a mulher sabia e aceitava o arranjo. E agora, com fria praticidade, esperava que ela aceitasse e ajudasse a sustentar financeiramente essa outra família. Sua dor se aprofundou, uma complexa teia de emoções que entrelaçava raiva, tristeza, confusão e um relutante senso de responsabilidade. O homem que ela pensava conhecer era evasivo, dividido entre o amor e a obrigação, a honestidade e a mentira. Ainda assim, por trás da sua tristeza, uma resiliência feroz começou a crescer. Não se tratava apenas de ser traída, tratava-se de resgatar a verdade em um mundo virado de cabeça para baixo. Ao se refugiar na casa da mãe, às voltas com novas realidades e velhos sonhos destruídos, o efeito cascata se estendeu para além do casamento. Amigos ofereceram palavras de conforto e advertências severas, desconhecidos na internet debateram acaloradamente, e sua própria família teve dificuldade para compreender a complexidade de sua dor. Mas, além da dor imediata, surgiram perguntas: como reconstruir a confiança quando a fundação está rachada? O que significa amor quando tantas mentiras foram contadas? E, o mais doloroso, o que o futuro reserva para a família agora fragmentada em 2? A história não termina aqui. Em seguida, vamos nos aprofundar nas correntes culturais e familiares que prendem seu marido, um passado moldado pela tradição, pelo sacrifício e por duras realidades que transcendem o amor. Conheceremos a outra mulher, seus filhos e exploraremos as raízes emaranhadas de um casamento forçado pelo dever, não pelo desejo.
Fique conosco enquanto revelamos o próximo capítulo desta saga emocionante, onde cada verdade descoberta traz novos desafios e cada decisão carrega o peso de corações interligados. Quando a verdade finalmente vazou de seus lábios trêmulos, foi como ouvir uma ferida se abrir ainda mais, uma confissão permeada de tristeza, arrependimento e os laços emaranhados de um passado do qual nenhum dos dois conseguia escapar completamente. Ele falou de um casamento que começou muito antes de qualquer um deles se conhecer, um casamento arranjado quando ele era apenas uma criança, com apenas 7 anos de idade, forjado não pelo amor, mas pelo dever familiar e pela tradição ancestral. Ele tentou explicar o peso impossível que carregara a vida toda, um vínculo selado por promessas feitas por outros, muito antes de entender o verdadeiro significado do casamento. A esposa em sua terra natal não era alguém que ele escolhera ou amara. Era uma união imposta a ele por razões muito além de seu controle, um laço cerimonial destinado a conectar famílias, não corações. No entanto, aqui estava a contradição mais profunda. Embora ele alegasse que esse casamento nunca foi legal, mas meramente simbólico, ele havia criado vidas reais, 2 meninos, seus filhos e uma mulher que, segundo ele, sabia de sua outra vida e apoiava a situação. O arranjo parecia um frágil equilíbrio entre obrigação e desejo, um segredo precário que separava mundos, mas os unia. Enquanto falava, era possível ver o homem lutando entre a honestidade e a autopreservação, um homem assombrado por um passado que nunca escolheu, mas responsável pela dor que causou. Seus olhos refletiam uma mistura de remorso e medo genuínos, remorso por ter enganado a mulher que amava e medo de perder tudo o que haviam construído. Mas as palavras dele desencadearam nela uma onda de emoções conflitantes. De um lado, havia empatia, uma criança forçada a se casar, sem autonomia, presa a expectativas culturais. De outro, uma sensação avassaladora de traição e raiva. O marido em quem ela confiava havia escondido essa vida dupla, esperado que ela pagasse o preço, tanto em amor quanto em dinheiro. Ao redor deles, as vozes periféricas começaram a se intensificar. Sua mãe, tranquilizadora, porém cautelosa, alertou sobre as consequências legais e cicatrizes emocionais. Seu amigo mais próximo questionou se o perdão era possível quando a confiança estava tão profundamente abalada. Enquanto isso, fragmentos de sua terra natal entraram na história, parentes distantes e anciãos da comunidade cujas opiniões, impregnadas de tradição, pesaram fortemente em suas decisões. A intensidade desses conflitos iluminou o vasto abismo cultural entre seus mundos. O choque dos ideais ocidentais de escolha individual contra os costumes rígidos e vinculativos do casamento arranjado e dos deveres familiares em sua terra natal. Isso foi mais do que uma traição pessoal, foi o choque de 2 vidas moldadas por valores e histórias muito diferentes. Presa nessa tempestade, ela lutava com a crescente compreensão da dor dele e da própria devastação. Seria ele uma vítima ou um participante voluntário dessa farsa? O amor sobreviveria quando construído sobre alicerces ocultos e lealdades forçadas? À medida que as conversas se voltavam para o futuro, os riscos aumentavam. Ele declarou sua intenção de romper todos os laços com a outra mulher e sua família, mas pediu que ela assumisse o ônus financeiro para garantir que o acordo não explodisse em caos. Uma praticidade cruel que reduzia o romance a transações e obrigações frias. Em seu coração, a batalha se travava. Entre a empatia por um homem preso à cultura e às circunstâncias e o desejo feroz por honestidade, respeito e verdade dentro de seu próprio casamento. O brilho do amor que antes parecia tão intenso tremuluzia incerto contra as sombras da traição e do dever. Mas sua história estava longe de terminar. Ao final deste capítulo, a encontramos diante da encruzilhada entre o perdão e o empoderamento. Que caminho ela escolherá? E quanto isso lhe custará? Em seguida, viajaremos pelas complexas camadas de expectativas culturais e realidade jurídica, explorando como essas forças moldam o passado de seu marido e o futuro da família, expondo os desafios de reconciliar 2 mundos dilacerados por segredos. Fique conosco enquanto a saga emocional continua a se desenrolar, onde cada resposta leva a perguntas mais profundas e cada escolha molda uma frágil esperança de cura. No santuário silencioso da casa de sua mãe, longe da vida fragmentada que um dia conhecera, ela enfrentou a batalha mais agonizante de todas, não com mais ninguém, mas dentro de seu próprio coração e mente.
A verdade havia destruído seu mundo, mas agora os cacos estavam expostos diante dela, forçando-a a um acerto de contas que ela jamais imaginara. Cada noite era uma tempestade de emoções. Ondas de traição a atingiam, ardendo com a crueza da mentira. O homem que ela amava, o pai de seu filho, o homem que lhe prometeu eternidade, escondia um segredo tão grande que ameaçava afogar toda a família. A inocência dos primeiros anos juntos, as risadas compartilhadas, os sonhos tecidos, tudo parecia agora mentiras frágeis. Mas por trás da fúria e da mágoa iniciais, havia uma turbulência profunda e complexa. Como ela poderia conciliar a imagem do marido doce e dedicado que conhecia com o homem capaz de tamanha decepção? Seria ele realmente uma vítima das circunstâncias, preso a uma promessa de infância, ou escolher essa duplicidade o tempo todo? Os limites se turvaram enquanto sua mente buscava desesperadamente por respostas que pareciam ao mesmo tempo reveladoras e evasivas. Seus dias se tornaram um pêndulo oscilando entre o desespero e a esperança relutante. Ela questionava sua autoestima, não era o suficiente? Teria sido ingênua em confiar tão completamente? E, no entanto, o amor que sentia por ele, pelo filho, aprendia uma esperança dolorosa de que talvez o perdão e um caminho a seguir fosse possível. Nesses momentos mais sombrios, ela não estava sozinha. Sua mãe, um pilar de força silenciosa, estava ao seu lado, oferecendo palavras reconfortantes e repletas de sabedoria, incentivando-a a se proteger, mas também lembrando-a do poder que tinha sobre o próprio futuro. Seus amigos mais próximos se tornaram um refúgio, servindo de caixa de ressonância para lágrimas, medos e medos disfarçados de raiva. Eles também a desafiaram, questionando se a reconciliação seria realmente do seu interesse ou se arriscaria causar mais danos. O próprio marido oscilava entre o remorso e o desespero, com suas mensagens implorando por compreensão, prometendo mudanças, prometendo cortar todos os laços com a outra família se ela ficasse. No entanto, o peso do apoio financeiro que ele impôs a ela ameaçava destruir qualquer esperança que pudesse surgir. O dinheiro enviado a uma família que ela nunca conhecera, para uma união com a qual nunca consentira, tornou-se um símbolo do custo do silêncio, um custo que ela não tinha certeza se estava disposta a pagar. Em meio a esse turbilhão emocional, uma sombra pairava, o filho deles. A criança inocente, presa entre dois mundos, duas famílias, duas realidades. Como essa verdade fragmentada moldaria seu futuro? Será que ele entenderia quando crescesse? Será que irmãos que ele nunca conheceu se tornariam estranhos ou parentes? Essas perguntas a assombravam, impulsionando seu desejo de não deixar a dor definir o legado da família. Enquanto lutava com essas contradições esmagadoras, algo começou a despertar dentro dela, uma determinação feroz não apenas de sobreviver, mas de resgatar sua dignidade, sua voz e a narrativa de sua própria vida. O crescimento semeou-se no solo da tristeza, um florescimento lento e doloroso em direção à aceitação, ao empoderamento e à clareza. Mas o caminho à frente era incerto, repleto de labirintos jurídicos, complexidades culturais e campos minados emocionais. Será que o amor poderia perdurar além da traição? Haveria uma maneira de reconstruir a confiança e forjar uma nova verdade familiar que honrasse todas as suas partes fragmentadas? No próximo capítulo, exploraremos as perspectivas daqueles que os cercam, as vozes divergentes da comunidade, os especialistas jurídicos que opinam sobre as leis de casamento e imigração e o aconselhamento psicológico procurado em momentos de desgosto. Juntas, essas forças externas iluminarão as decisões difíceis que precisam ser tomadas quando a dor privada se transforma em uma batalha pública. Fique conosco enquanto essa jornada pungente se desenrola. Onde cada escolha traz consequências, cada segredo tem seu peso e cada momento é carregado com a esperança de cura além da dor. À medida que sua história se espalhava pelo mundo além dos muros de sua casa, reações afluíam de todos os cantos, amigos, familiares, desconhecidos online e até mesmo especialistas jurídicos, cada um trazendo sua própria voz à teia emaranhada de emoções e realidades que ela enfrentava. A resposta da comunidade não foi apenas simpatia. Foi uma tempestade de julgamentos, conselhos e debates acirrados, refletindo a natureza multifacetada dos relacionamentos polígamos e o choque cultural. Muitas vozes ecoaram alertas severos, de que ela havia sido enganada não apenas no amor, mas também na legalidade.
Termos como fraude e bigamia surgiram, destacando como o véu do segredo se estendia muito além da traição emocional, atingindo potenciais leis criminais e de imigração. Alguns instaram a tomar medidas legais imediatas, destacando como casar-se com alguém já casado, mesmo que o casamento anterior tenha sido arranjado décadas atrás, poderia minar seus direitos, invalidar o casamento e afetar o futuro dela e de seu filho neste país. A ameaça de perder o status de residência ou enfrentar complicações imigratórias tornou-se um duro choque de realidade. Mas outros alertaram para nuances. Apontaram para a complexidade cultural. Casamentos arranjados, especialmente aqueles realizados na infância, frequentemente se encontram em zonas jurídicas cinzentas, principalmente quando transpostos para os arcabouços jurídicos ocidentais. Anciãos da comunidade, líderes religiosos e tradições culturais pesaram bastante nas decisões de famílias que ainda viviam parcialmente na sociedade natal do marido. A própria definição de casamento, dever e amor parecia fragmentada sob essas lentes conflitantes. O impacto emocional das mulheres presas nessas teias polígamas foi exposto. Muitas compartilharam histórias de solidão, ciúme e angústia mental semelhantes às dela, um stress que as oprimia como um peso, às vezes levando-as ao isolamento ou à depressão. Uma amiga lhe contou sobre uma prima presa em um arranjo semelhante, lutando para encontrar paz enquanto conciliava as demandas de múltiplos lares, as expectativas sociais e a dor da lealdade dividida. Com isso, sua mãe se tornou sua âncora, pesquisando incansavelmente advogados de direito de família, contatando defensores que entendiam a intersecção entre imigração, direito de família e tradição cultural. Eles se encontraram com conselheiros especializados em recuperação de traumas de traições complexas, especialistas que incentivaram a retomar o controle de sua vida, mesmo com as dúvidas dominando seu coração. A comunidade do marido em casa enviou sinais contraditórios. Alguns na defensiva, outros indiferentes, outros condenando discretamente. Sua ex-esposa teria aceitado o acordo, seja por resignação, sobrevivência ou obrigação cultural, adicionando camadas de ambiguidade moral à história. Isso levantou questões preocupantes. Seria uma parceria de conveniência ou conluio? E como isso afetaria o futuro das crianças e os relacionamentos entre as famílias? Dentro dela, a guerra emocional se intensificou ainda mais. Da dor da exposição pública às agonias pessoais. As ameaças legais ampliaram o medo de perder o casamento, a estabilidade do filho e a própria identidade. No entanto, os conselhos que recebeu também lhe deram força. Ela aprendeu que a lei poderia ser um escudo, uma ferramenta para desafiar fraudes e defender seus direitos. Vislumbrou vislumbres de um futuro onde a verdade, e não o silêncio, poderia reinar. Mas o caminho à frente não era apenas legal, era profundamente pessoal. Conseguiria ela navegar por esse labirinto de cultura, lei e sofrimento sem se perder? Conseguiria encontrar justiça sem sacrificar o perdão? Famílias fragmentadas conseguiriam algum dia se unir novamente? Enquanto essas questões difíceis persistiam, a história avançava. Em seguida, mergulharemos profundamente em sua luta interna, a dor e o crescimento de uma mulher que escolhe o caminho que deve trilhar sozinha ou, possivelmente, com uma coexistência relutante. Conheceremos o filho preso no meio de mundos e exploraremos como a confiança abalada pode dar lugar a uma força renovada. Fique conosco enquanto a saga se desenrola no terreno emocional cru da escolha, da sobrevivência e da busca pela paz além da traição. Em meio à tempestade da traição e da turbulência pessoal, outra batalha se instaurou, não apenas dentro de um casamento rompido, mas entre duas irmãs travando uma dolorosa luta por reconhecimento, amor e atenção familiar. A irmã mais nova, antes distante e ofuscada, de repente surgiu com planos de noivado e casamento tão rápidos e ousados que pareciam um raio ameaçando ofuscar tudo o que sua irmã mais velha sonhara. Durante anos, a irmã mais velha lutou contra sentimentos de invisibilidade, um filho secundário para a filha de ouro da família. O relacionamento delas era uma ponte frágil reconstruída após feridas da infância, terapia e cura compartilhada. Ela acreditava que a irmã era sua confidente mais próxima, sua melhor amiga. Mas essa frágil confiança se estilhaçou como vidro quando a irmã mais nova anunciou seu noivado após apenas 6 meses de namoro. Poucas semanas antes do tão esperado casamento da irmã mais velha.
O momento não foi coincidência. Foi uma declaração alta e clara: este também é o meu momento. No entanto, a promessa feita, de deixar a irmã mais velha ter seu ano especial sem competição, foi quebrada e, com isso, o vínculo entre elas se esgarçou sob o peso do ciúme, da mágoa e das acusações silenciosas. No meio do choque emocional estavam seus pais, uma força invisível, mas poderosa, profundamente envolvida no romance turbulento da irmã mais nova. Suas esperanças pareciam menos pela felicidade da irmã e mais pelo genro que se encaixava na imagem dos seus sonhos. Um homem tão diferente do parceiro da irmã mais velha, intensificando seus sentimentos de isolamento e traição. A irmã mais velha sentiu a dor da invisibilidade amplificada. Seus sonhos marginalizados, sua dor minimizada, enquanto as conversas familiares fervilhavam com planos de casamento que mal incluíam seus sentimentos. A pressão se intensificou em um crescendo sufocante de ligações, mensagens de texto e momentos roubados, palavras que visavam tranquilizar, mas que muitas vezes feriam mais profundamente. Não se preocupe com isso, não se trata de você, apenas fique feliz por mim. Frases que visavam acalmar, mas que, em vez disso, aprofundavam ainda mais o ressentimento e a tristeza. Suas melhores amigas e aliadas de confiança observavam, impotentes, enquanto ela lutava entre o desejo de celebrar a felicidade da irmã e proteger o próprio coração. Conversas noturnas se desenrolavam, lágrimas rolando por uma irmandade fragmentada, onde amor e rivalidade estavam perigosamente entrelaçados. No entanto, por trás dessas feridas abertas, havia uma história cheia de nuances de duas mulheres, cada uma lutando para reivindicar seu lugar em uma família e uma vida que muitas vezes pareciam injustamente divididas. A jornada da irmã mais velha não se resumia apenas à perda, mas também à recuperação de sua voz, de sua alegria e ao estabelecimento de limites que honrassem seus sentimentos sem romper os laços de sangue. À medida que as datas dos casamentos se aproximavam, a tensão fervilhava sob os sorrisos educados nas reuniões familiares. O medo de novas acusações, de sabotagem ou de desgosto pairava sobre ela. A confiança, antes frágil, agora estava por um fio. Será que o perdão poderia consertar o que o ciúme havia desgastado? Será que irmãs que antes eram inseparáveis poderiam encontrar um ponto em comum novamente? No meio desse turbilhão emocional, a irmã mais velha enfrentou outra escolha. Refugiar-se na solidão ou confrontar corajosamente as emoções confusas e as lealdades fragmentadas que definiam sua família. Mas essa história está longe de terminar. Em seguida, viajaremos de volta ao coração da família, explorando a cura e a esperança que advêm da aceitação de verdades dolorosas e da possibilidade de reconstruir não apenas um casamento, mas uma família fragmentada por segredos e rivalidades. Veremos como a resiliência e o amor se entrelaçam na busca por paz e pertencimento. Fique conosco enquanto continuamos esta saga profundamente pessoal e comovente, onde cada relacionamento é testado, cada vínculo questionado e cada coração tem a chance de se curar. Após a tempestade de traição, confusão e sofrimento, um novo capítulo se inicia, não marcado pela devastação, mas pela frágil centelha de esperança e pelo árduo caminho rumo à cura. Nos momentos de silêncio, longe do caos, ela começa a se reconstruir aos poucos, aprendendo que a recuperação não é linear, mas sim um ato corajoso de fé no futuro. Sua jornada não é solitária. Ao seu redor há âncoras vitais. Sua mãe, inabalável e firme, continua sendo um pilar de conforto e força, lembrando-a de que ela não é definida pelas escolhas dele. Amigos próximos intervêm não apenas como companheiros, mas também como defensores ferrenhos do seu bem-estar, incentivando-a a priorizar suas próprias necessidades e as do filho. As sessões de terapia se tornam um espaço sagrado, onde as lágrimas fluem livremente, onde a mistura caótica de raiva, tristeza e confusão encontra orientação compassiva. Aqui, ela confronta as arestas cruas de sua dor, reconstrói a confiança fragmentada e começa a cultivar um senso de autoestima enfraquecido por anos de decepção. Cada passo à frente é conquistado com muito esforço, marcado por reveses e também por avanços, mas sempre em direção ao empoderamento. Nesse processo, a presença do filho é ao mesmo tempo comovente e restauradora. Ela contempla o legado que deseja deixar para ele. Um legado não de traição ou famílias divididas, mas de resiliência, honestidade e amor inabalável.
A ideia de abrir um relacionamento entre o filho e os meio-irmãos, apesar da dor, reflete uma profunda capacidade de perdão e a esperança de que suas vidas possam ser entrelaçadas com gentileza em vez de conflito. Enquanto isso, o marido desaparece na periferia, suas promessas de mudança agora se contrapõem a realidades repetidas. A decisão de sustentar financeiramente a outra família, antes aceita com relutância, torna-se um símbolo de responsabilidade complexa e não de traição. Ela negocia limites em torno dessa necessidade, recuperando o controle onde pode, em meio a circunstâncias que em grande parte estavam além de sua escolha. Sua história se espalha, tocando a vida daqueles ao seu redor. Amigos compartilham suas próprias histórias de sobrevivência e crescimento, tecendo uma tapeçaria de força coletiva. Sua mãe defende seus direitos discretamente, buscando soluções legais quando a esperança por si só não basta. Cicatrizes emocionais permanecem, mas são suavizadas pela consciência de que a cura é possível. À medida que se reconstrói, ela abraça uma clareza recém-descoberta. A confiança precisa ser conquistada, o amor precisa ser genuíno e sua voz não deve ser silenciada pelo medo ou pela culpa. A jornada à sua frente é incerta, mas não mais sombria. Ela está repleta de possibilidades de renovação e autodescoberta. Esta não é apenas uma história de traição, é um testemunho da capacidade do espírito humano de se erguer após as quedas mais sombrias, de resgatar a alegria onde antes havia dor e de redefinir o que família realmente significa. Fique conosco enquanto esta saga profundamente comovente chega ao fim, não com um final, mas com a promessa de novos começos, força profunda e o poder irreprimível da esperança. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir ao nosso vídeo. Agradecemos profundamente seu apoio e esperamos que a história tenha te influenciado. Se você achou este conteúdo relevante, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Seus comentários e feedback são muito importantes para nós, eles nos guiam para melhorar e trazer histórias ainda melhores. Aguardamos ansiosamente para ouvir sua opinião e continuar esta jornada juntos. Obrigado novamente por estar aqui conosco.